Bom, agora que nós já finalizamos a cicloviagem, né, já executamos, acho que vale a pena fazer um apanhado das coisas que a gente errou e das coisas que a gente acertou, né? Logo no início da viagem, acho que talvez isso não seja nenhum erro, nenhum acerto, isso tenha sido um bônus, que uma das pessoas nativas de Riacima, uma pessoa que morava lá, informou para a gente que tinha uma estradinha que subia até a Cachoeira do Viana. É uma estradinha que a gente não percebeu quando a gente traçou a cicloviagem. Não percebeu porque ela era escondida no meio da mata. Ela era uma estradinha que estava encoberta pela vegetação. Na realidade, ela ficava dentro de um túnel de mata, né? Extremamente bonita, muito legal, e com uma parte técnica, né? Que tá certo que o fato da gente estar um pouco mais pesado, com mochila nas costas, essas coisas, dificulta um pouco, mas nada que um empurra-bikezinho não resolva, né? E ela chegou exatamente na Cachoeira do Viana, que era o ponto que a gente queria passar, né? Então esse aí foi um bônus que a gente teve. Outra coisa foi o seguinte, talvez por ser uma cicloviagem muito pequena, apenas 2 dias de ciclismo mesmo, de bike, eu praticamente tratei como se fosse uma trilha, vou ali e volto. E acabou que algumas coisas faltaram, né? Você vê pelo vídeo lá, você vê que a gente não usou muitas pessoas, inclusive eu não usei nem bagageiro, só coloquei uma mochila nas costas, né? Isso aumenta um pouquinho o peso do corpo, mas eu já sabia que dava para fazer. Agora, por exemplo, no retorno teve um trecho que choveu bastante, né? E talvez um corta-vento, uma roupa impermeável bem leve teria sido o ideal, né? Eu preferi não levar, achando que não ia ter problema, mas acabou que teve uma chuva forte no meio do percurso. Bom, não atrapalhou muito não, mas é um ponto que a gente deveria ter considerado. Também teve outro ponto com a mochila, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu estava voltando, a chuva veio justamente numa subida pesada que tem no retorno. É só olhar o perfil altimétrico da cicloviagem, você vê que no retorno tinha uma subida constante. Nessa subida foi onde começou a chuva mais forte. E a minha mochila, ela tinha uma parte de espuma, uma proteção de espuma. Essa espuma encharcou e eu achei que pesou bem mais. Deu para sentir o peso da mochila no retorno. Eu acabei chegando com um pouquinho de dor nas costas. Inclusive comentei com algumas pessoas no meio da viagem se eles não tinham colocado alguma pedra, alguma coisa dentro da mochila. Mas depois eu vi que não, é porque ela tinha uma espuminha, essa espuminha encharcou e passou a ficar mais pesada. Isso me atrapalhou um pouco no retorno, sim. Outra coisa que a gente deixou passar, nós fomos descobrir, né, o destino final e onde era a nossa pousada, era num lugar ermo, só tinha o Santuário do Caraça lá. E a gente foi descobrir que o jantar era servido até determinado horário e faltava meia hora para finalizar o jantar, quando a gente assinou os papéis na portaria, e aí a pessoa que tomava conta lá da portaria comentou: olha, vocês têm meia hora para chegar e almoçar. E faltava aquela subida final, meia hora, 40, 50 minutos, alguma coisa assim. E faltava aquela subida final. E aí foi um Deus, e aí foi um Deus nos acuda, né? Foi um pouco sofrido aquela subida final, justamente porque a gente já tinha feito, né, quase 70 quilômetros. Mas deu para chegar e deu para pegar o jantar, sim, porque senão seria bem problemático. A gente não tinha levado comida para isso, né? Já esperava o jantar no santuário. Bom, outra coisa, todo mundo que gosta de pedalar, todo mundo não, a grande maioria das pessoas que gosta de pedalar, quando chega, gosta de tomar um copinho de cerveja também. Como é um santuário,
eles não estavam vendendo cerveja. Também não teve problema nenhum, porque tinha o vinho, né? E acabou que a gente tomou um vinho. E numa companhia muito especial, porque esse foi outro bônus que a gente teve. O parque, ele tem, o santuário, ele às vezes recebe a visita de lobos-guarás. Então a gente ficou aguardando o lobo até 2, 3 horas da manhã lá, e em determinado momento ele chegou, né? E aí ele se alimentou, tinha alguma comida para ele lá, tinha várias pessoas aguardando esse momento, e foi um lugar especial. Então esse vinho teve uma companhia muito agradável. Sempre numa cicloviagem tem alguma coisa que é perrengue, que é difícil. Nessa, por ter sido bem tranquila, eu achei que não teve muito perrengue não. Teve uma ou outra bicicleta que gerou um probleminha, mas nada que comprometesse ou que a gente não soubesse resolver lá na hora. O trajeto não teve erros, né? Assim, tudo que a gente traçou era factível, né? Não foi um erro que a gente teve uma mudança para uma rota melhor, mas a outra rota funcionaria também. E como que eu sei disso? Que a gente voltou pela outra rota, porque já estava ficando escuro, né? Um ou outro não tinha farol, e pegar aquela estradinha debaixo da mata e um pouco mais técnica ficaria mais complicado. Então a gente dividiu o farol e preferiu pegar a estrada mais larga. E foi boa também. Então todo o percurso não teve nenhum erro no traçado do caminho. Outra coisa que foi um acerto foi o local escolhido, né? O Santuário do Quarcaraça realmente é muito legal. A natureza lá é muito bonita. Vale a pena até ficar mais tempo. A gente ficou um dia só de descanso lá, né? Mas podia ter ficado 2, 3 ou 4 que ia aproveitar também. E outra coisa, no parque não é permitido pedalar. Então você chega no santuário, mas nas trilhas do parque não pode, tá? Então isso também não vou chamar de ponto negativo, né? Porque uma trilha de caminhada também é muito gostoso. E uma coisa que sempre tem que ter é preparo. Todo mundo do grupo estava muito bem preparado, e eu achei que todo mundo sobrou um pouquinho, né? Apesar da gente ter feito uma outra festa, dizer que foi pesado, não sei o que, mas todo mundo chegou inteiro, e se tivesse que pedalar um pouco mais, eu acho que ainda dava, né? Mas de qualquer maneira, é um percurso puxado sim. Não dá para fazer isso em um dia se você for iniciante, né? Aí você vai ter que quebrar a viagem em pelo menos 2 dias, né? Esse seria o ideal.